aí, meu nome é Noah. Esses dias eu percebi que eu tava enrolando demais pra começar a criar os hábitos que eu tinha muita vontade de implementar na minha vida. E por mais que eu quisesse, eu sempre acabava desistindo ou procrastinando demais e tal. E um certo dia, que eu fui procrastinar mesmo e fui jogar um pouco, eu abri minha Steam e vi que eu tinha Stardew Valley que eu tinha comprado há pouco tempo. Pensei, cara, por que eu não jogo? Nem cheguei a jogar ainda. E foi jogando esse jogo que eu tive uma virada de chave. Eu descobri um jeito que me ajudou muito a finalmente criar e manter os hábitos que eu tanto queria. Stardew Valley é um jogo maravilhoso e muito bem feito. Basicamente, você assume o papel de uma pessoa que se muda pra uma cidade chamada Pericantal. Lá, você herda uma fazenda que seu avô deixou pra você. Ele deixou a fazenda pra você quando você cansasse da vida moderna. Basicamente, ele deixa a carta pra você e fala: apenas leia e abra quando você se cansar da sua vida moderna. A partir daí, você começa a jornada com a sua fazenda, pra plantar, melhorar ela, fazer amizades com os moradores da cidade e até casar e ter filhos. Pra ser sincero, tem uma que é sua crush e é crush de todos os caras que jogam esse jogo. Não tem jeito. Algumas pessoas acreditam que se você casar com ela, ela te trai no jogo. Eu não sei dizer se é verdade ou não, mas pelo que eu pesquisei não é verdade não. Mas se for, até mesmo o corno manso tem como você ser no jogo. Mas então, como eu aprendi a desenvolver hábitos com esse jogo? Primeiramente, quando eu iniciei o jogo, eu apareci dentro de uma casa com apenas algumas mobílias e uma caixa com sementes. Então você pensa, tá, eu preciso plantar. Mas e depois disso? Claro, o jogo te dá missões e indícios do que você tem que fazer. Ou também você sair e explorar a cidade para conhecer mais sobre ela. Mas com o tempo, se você não estruturar o que você tem que fazer, provavelmente não vai render tanto quanto poderia render. Então é necessário seguir uma certa rotina diária, com tarefas específicas como plantar, pescar, minerar, entre outras. Vale lembrar também sobre o tempo no jogo, que é muito difícil e é muito chato, passa muito rápido. Às vezes até que eu não consigo fazer nada, porque o tempo passa muito rápido. Então, eu estruturei a rotina da seguinte forma: às 6 horas eu acordo, às 7 horas eu rego a plantação e planto mais sementes, às 8 horas eu vou à cidade conversar com alguns moradores e entregar presentes, pois também tem aniversários, às 11h30 e meio-dia eu vou pescar para ganhar uma grana extra e às 8 horas eu volto, coloco as coisas para vender e organizo o que eu preciso para o dia seguinte. Cada dia que passava, eu relia minha agenda e o que não era mais necessário eu tirava e colocava as coisas que começavam a se tornar mais importantes no dia a dia. E também dei prioridade para certas atividades. Plantar era a minha primeira prioridade, mas conversar com os moradores já era a segunda ou a terceira. Seguindo esse raciocínio e mantendo a constância nos itens que eu coloquei na lista, a um longo prazo no próprio jogo, as recompensas iam começar a aparecer pra mim de alguma forma. Como por exemplo, as sementes que eu plantei finalmente começaram a florescer, minha relação com os moradores melhorou, meu dinheiro aumentou e minha produtividade aumentou. Mas não vai se entupir de coisa na agenda, que no fim você só vai falhar em tudo e vai se frustrar por não ter conseguido fazer nada. Então aprenda a separar bem do que é importante e o que não é. Montando e dando prioridade e seguindo a rotina, consegui fazer tudo o que eu precisava. Eu percebi que escrevendo o que eu queria fazer e determinar um horário para cada tarefa e a sua prioridade, eu comecei a seguir essa rotina de forma consistente e claro, no início fui consultando cada coisa e tinha vezes que não dava tempo. E fui cumprindo todas as tarefas que coloquei. Caso não conseguisse concluir no dia, eu entendi um motivo e tudo bem, bora pro próximo dia. Pelo menos a maior parte das tarefas eu consegui fazer. Por mais que eu não tenha feito uma, pelo menos as outras eu fiz. Mas aí você me pergunta, então é só escrever no papel o que eu devo fazer e o horário e aí eu vou conseguir criar um hábito? Claramente não. É necessário ter um motivo para executar a ação. Basicamente, uma motivação. O jogo me traz conforto e felicidade, o que me motiva a explorar e realizar as tarefas. Isso varia com o que você deseja. Um exemplo seria você querer começar a estudar. Se marcar que precisa estudar às 9 da manhã e tiver um bom motivo para executar, provavelmente vai conseguir realizar a tarefa. Também vale lembrar que ter a noção de que estudar, treinar, são coisas que funcionam a longo prazo. Claro que a médio e a curto prazo também funcionam, mas a longo prazo são mais fortes, ajuda você a se manter firme no seu caminho no que deseja. E claro, só um adendo, se você tiver problemas psicológicos, é importante buscar ajuda profissional. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil lidar com a falta de energia e motivação. Resumindo, um dos pontos mais importantes que eu aprendi com Stardew Valley é: escreva o que você vai fazer e o porquê. Porque ter clareza do motivo e definir quando você vai fazer tal tarefa, você explica pro seu cérebro a razão e assim se sente mais motivado para agir. Basicamente, escreva e também tenha uma agenda. Claro que na teoria é muito mais fácil do que na prática e provavelmente você vai falhar muitas vezes e tá tudo bem. O importante é reconhecer o motivo pelo qual você tá falhando e voltar a tentar. O nome disso é constância. E uma dica extra, uma coisa que eu aprendi é que a disciplina não é mais importante do que a motivação. A motivação é essencial para realizar as tarefas, e a disciplina nada mais é do que a motivação automatizada. Por exemplo, eu treino todos os dias e nem penso mais sobre isso. Disciplina? Sim, porém tem um motivo por trás disso. Eu amo o que eu faço, eu quero construir um corpo melhor. Então não acredite nos coaches da internet que dizem que disciplina e força de vontade são mais importantes. São importantes, mas não são mais importantes. A motivação é fundamental, porque você precisa estar motivado, ter um motivo para agir. E claro, tem que lembrar que motivado não significa estar eufórico, animado, mas sim
apenas, como eu falei, ter um motivo para agir. Aí você me pergunta, então é apenas isso para criar um bom hábito? Não, para desenvolver hábitos requer tempo. Eu sei que tá ficando chato, mas cara, requer tempo para que seu cérebro os consolide. Existem hábitos fáceis de se consolidar. Um exemplo disso é fumar ou beber, pois trazem prazeres imediatos e assim você tem um motivo forte para continuar. E há hábitos a longo prazo ou médio prazo que são difíceis de criar, como treinar, estudar, ler. Treinar, por exemplo, é cansativo demais e requer um esforço ativo constante. Você se mata na academia, sente dor constante e claro, apenas após um tempo vai começar a aparecer resultados e aquilo dali vai te motivando. Diferente do cigarro, que dá um prazer imediato e não requer um esforço significativo. Você só pega o cigarro, pega o isqueiro, acende e sente o prazer na hora. É muito difícil lidar com esse tipo de coisa, então tem que aprender a separar quais hábitos são bons pra você e quais hábitos não são bons pra você. Também use a ciência a seu favor para saber o que faz bem pra você e pro seu corpo e o que faz bem pra você e sua mente. Sinceramente, é apenas a minha opinião e experiência que eu estou colocando aqui. Talvez ajude certas pessoas, talvez não. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.